Escassez, falta de recurso é algo que a sociedade passa de tempos em tempos de acordo com as coisas que estão acontecendo. Sempre que acontece uma catástrofe, algum problema em alguma localidade, aquela localidade passa por essas dificuldades de falta de recursos. A gente está vendo agora no estado do Amapá, por conta de um transformador lá de uma subestação, uma boa parte o estado está sem energia elétrica e isso está fazendo faltar água e outros recursos. E a pandemia tem nos trazido várias dificuldades nesse aspecto, nesse sentido, por conta de algumas cadeias produtivas que foram interrompidas, deixaram de funcionar, vários recursos já estão faltando no mercado. Alguns ainda estão só encarecendo, mas ainda existem para adquirir. Dentro da oferta e da procura faz com que isso aconteça. Mas a história de hoje, o personagem que nós vamos estudar é Eliseu. E na história ele está passando por uma terra chamada Gilgal, e essa terra tem passado fome e falta de comida. Lembrando que naquela época havia assim quem plantasse e vendia, havia quem criasse gado, mas havia também recursos naturais ainda disponíveis, ainda era possível pegar alguma coisa ali na natureza, né? E o povo de Gilgal estava passando por esse problema por conta da falta da desobediência a Deus. Deixou de servir ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó e começou a servir as nações, aos deuses das nações pagãs, né? É a história do copiar o que os outros estão fazendo, que é tão legal, é tão bonito, é tão bacana, e a gente acaba copiando às vezes algumas coisas que não agradam a Deus. Então é importante a gente perceber e entender isso aí. Mesmo nesse ambiente, nesse tempo de dificuldade, aquele povo conseguiu vivenciar alguns milagres e providências de Deus. E no tempo de pandemia que nós estamos vivendo, nós temos vivido também alguns milagres e as providências de Deus em nossas vidas. Não podemos deixar de lado a nossa esperança, a nossa firmeza em Deus. Nesses tempos nós precisamos estar mais firmes ainda. A pergunta que se impõe aqui, a pergunta que se faz é: o que fazer diante de quadro de fome na terra, onde muitas pessoas são tentadas a experimentar o mundo, que prepara um alimento venenoso, capaz de roubar a comunhão com Deus? Essa pergunta faz mais sentido depois que a gente lê aqui o texto de 2 Reis 4, de 38 a 41. A morte que havia na panela é tirada. Voltou Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra, estando os discípulos dos profetas assentados diante dele. Disse ao moço: põe a panela grande ao lume e faz um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre e, colhendo dela, encheu a sua capa de colossíntidas. Voltou, cortou-as em pedaços, pondo-as na panela, visto que não as conheciam. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Porém, ele disse: trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Então, a história aqui nos conta, né, que o profeta Eliseu chegou ali naquela terra, chamou de excursões aqui, né? Naquele tempo as viagens missionárias existiam igual às que existem hoje, né? Então, muitas vezes a gente sai, os missionários saem daqui para outros lugares, para outras terras, para outros países para pregar o evangelho. Ou então a gente vai numa cidade no interior conhecida para visitar uma igreja, tentar apoiar o trabalho. E coisas dessa natureza já aconteciam e Eliseu está fazendo algo dessa forma, né? Ele estava ensinando ali os seus discípulos, né? Os discípulos daqueles
dos profetas ali que existiam naquela terra, né? E eles estavam com cara de fome, né? Havia fome na terra e eles estavam ali com cara de fome, e aí Eliseu manda botar a panela no fogo, né? E aí, o paralelo que se traça aqui é que o moço saiu para pegar o que tinha ali de comer e viu uma trepadeira, um fruto bacana ali, achou bom e encheu a capa, cortou aquilo e botou para cozinhar. Essa Cilcília, é isso? Olha, desculpa, Colossíntidas, né? Uma palavra diferente, não conhecia, fui procurar no dicionário. Nos dicionários informais citam apenas fazem apenas essa citação da Bíblia aqui, de que seria um fruto venenoso de uma trepadeira, de uma parra brava. Se você ler lá o dicionário Aurélio, ele fala já que é um fruto venenoso, sim, mas da área do Mediterrâneo e da África, então era próprio daquela área, por isso que talvez a gente não conheça aqui no Brasil. No entanto, o Aurélio ainda diz que aquilo ali serve para fazer um remédio que produz catarse, ou seja, é tipo um laxante, né? Se o povo comesse aquilo ali, ia morrer com muita dor de barriga e passaria muito mal. E era necessário, e o moço ali que pegou os frutos ali, ele provavelmente confundiu com outros frutos que existiam no Egito, né? Lá em Números, relata pra gente que existia um fruto bem semelhante no Egito. E ele provavelmente olhou e confundiu. E pegou, por não conhecer, né? Pegou o que tinha no caminho e colocou na panela para cozinhar. E esse paralelo que já é traçado aqui já é um paralelo bem interessante. Em tempo de escassez, o que eu tenho pego, o que eu tenho conseguido trazer para mim, para minha família, para minha vida? Né? Em tempo de falta de dinheiro, o que eu tenho feito para arranjar dinheiro? Será que eu tenho feito o que eu deveria fazer? Será que eu tenho esperado em Deus a provisão? Ou será que eu tenho buscado fazer qualquer coisa para resolver o problema? Eu espero em Deus ou busco a minha própria solução? Às vezes o mundo nos dá soluções que parecem fáceis ou menos penosas, menos trabalhosas, mas essas soluções podem ser que nem esses frutos venenosos. Você coloca ali na panela para cozinhar, mas não tá bom, né? E olha que interessante como Eliseu tinha fé em Deus, ele confiava na provisão de Deus. Era um tempo de escassez, um tempo de fome, né? E Eliseu, estando os discípulos, os profetas assentados diante dele, disse ao moço: põe a panela grande ao lume e faz um cozinhado. Cozinhado de quê, cara pálida? Tá falando que não tem comida, tá falando que não tem o que comer, não tem o que cozinhar. Tu vai botar a panela na água, no fogo, para cozinhar o quê? Eliseu com certeza estava esperando a providência de Deus. Eliseu com certeza acreditava, tinha fé que Deus iria providenciar o que comer e o que cozinhar. É estranho talvez a gente pensar assim, mas é a forma, era o que Eliseu tinha a fazer ali, saciar a fome de todos. E olha, ele manda colocar uma panela grande, né? Coloca uma panela grande, não era uma panela pequena não, vamos fazer muita comida. Então veja que os indicadores, os indícios aqui de que Eliseu tinha fé do que ia acontecer são bem grandes, né? Botaram uma panela no fogo para cozinhar, para fazer um cozinhado. Cozinhar de quê? Não sei.
cozinhar, vamos cozer. Vamos fazer uma comida aqui para comer, né? O que? Não sei, Deus vai providenciar. Ele espera na providência de Deus. E por esperar na providência de Deus, Eliseu toma a ação necessária. Já pensou se Eliseu ficasse esperando a comida aparecer para depois botar água para ferver, para depois cozinhar? Ia demorar mais tempo, né? Mas não, Eliseu vai e toma uma ação. No meio da adversidade, Eliseu toma uma ação. No meio da falta de comida, da escassez, Eliseu coloca uma panela no fogo com água para cozinhar. Esperar bastante em Deus, é ter fé em Deus. É uma fé assim que a gente às vezes não pode nem imaginar. A gente deveria ter a fé igual, né? Nossa vida deveria ser assim, nós deveríamos reagir desta forma. Isso aqui deveria ser uma coisa natural, mas de fato para a gente parece uma coisa estranha e fora do normal. Eliseu tinha fé em Deus e tinha tanta fé que numa terra sem comida, sem recursos na despensa, né, sem ter o que comer, ele manda botar a panela no fogo para cozinhar, né? E o camarada que foi pegar as frutas lá foi procurar provavelmente algumas ervas, algumas folhas ali, alguma coisa, alguma raiz que pudesse colocar na panela para cozinhar, alguma coisa que tivesse ali. E ele vê essas colossíntidas, vou falar de novo não, vou falar errado de novo não, ele vê essas colossíntidas e ele acha que são frutos bons, né? Como eu disse, havia lá no Egito alguns frutos, alguns pepinos e melões pequenos que eram comestíveis. Ele viu a trepadeira ali, vai igualzinho, é aquilo mesmo, é aquele, pegou e levou. E olha, ele não fez por maldade, né? Ele fez de boa vontade, ele queria servir, ele ficou com certeza ele ficou extremamente feliz quando viu aquilo ali, tanto é que encheu a capa servia para isso, né? Então, a gente vê que ele fez tudo de boa vontade, só errou num ponto, né? Só errou no ponto de não conhecer o que ele estava colocando na sua capa. Não era um fruto bom, era um fruto que trazia a morte, né? Ele estava cozinhando alguma coisa ali para servir que ele não conhecia. E isso é muito perigoso. É muito complicado a gente pegar uma coisa da natureza e botar para cozinhar sem saber exatamente o que está fazendo. Eu conheço uma comida no norte do Brasil, mais ali pro Amazonas e Pará, acho que é mais característica do Pará, que é a maniçoba, né? A maniçoba ela é um cozido que é feito por 7 dias. Aquilo ali tem que cozer por 7 dias. Não pode parar de cozinhar antes. Ela é feita da maniva, a folha da mandioca. É uma comida muito característica lá do norte, né? Mas quando ela é feita em grande quantidade, porque dá muito trabalho. 7 dias cozinhando dá muito trabalho. E se você não fizer isso, né, a folha tem um ácido cianídrico ali que é mortal. Então precisa cozinhar por 7 dias para que o veneno todo se vá, né, e aquilo ali possa alimentar muitas vidas. A misericórdia, não vai tentar cozinhar esse negócio sem saber como é que é, né, porque pode matar. Então a gente precisa estar atento com relação a essas coisas. Essa é a lição número 7 da revista Palavra e Vida, edição 67. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense, distribuída gratuitamente pelo site batistasfluminense.org.br. Essa revista tem por tema Vencendo as Adversidades, Exemplos da Bíblia para o Nosso Tempo.
E aqui a gente está falando de Eliseu, né? O título é Quando a Adversidade é a Falta de Recursos, e essa lição foi escrita pela educadora Marilane Flores. O primeiro tópico da nossa lição fala que conhecendo a palavra de Deus, né? Jesus mesmo, lá em Mateus 28, 29, disse assim: Jesus, porém, respondendo, disse: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Vocês erram porque vocês não leem a Bíblia e não conhecem a Deus. Olha que tapa na cara, mas é muito próprio, muito correto, muito alinhado com o que de fato acontece. Aquele servo de Eliseu ali tinha todo o prazer em servir uma comida. Ele deve ter ficado, como eu disse, extremamente feliz por achar uma comida, um fruto, e apanhou aquele fruto para servir porque ele não conhecia. E eu fico imaginando quantas coisas a gente faz de errado, quantas coisas a gente faz que desagrada a Deus por não conhecer as Escrituras e não conhecer a Deus, por não saber da vontade dele, por não saber o que ele quer para as nossas vidas, ou mesmo como ele é, né? A palavra de Deus é viva e eficaz. Se você souber conhecer a palavra de Deus, você não vai fazer o que é errado. Se você souber sobre a flora de um determinado local, você não vai pegar um fruto venenoso para se alimentar. Existem, por exemplo, uns treinamentos de sobrevivência na selva, né, que se faz lá pelo norte. O Exército e outras forças armadas fazem esses tipos de curso. Por quê? Porque caindo no meio do mato, você precisa saber, daquele mato da floresta amazônica, você precisa saber qual é o animal que é venenoso, qual que não é, qual que é comestível, qual que não é, que fruta ou fruto eu posso pegar para comer. Você precisa conhecer, senão você vai comer o fruto venenoso. A nossa vida espiritual, os nossos tempos têm sido assim. Nós temos ouvido muitas pessoas falando de muitas coisas a respeito de Deus, né? E eu boto Deus entre aspas quando eu falo aqui, porque muitas vezes as pessoas estão falando do que não sabem, ou estão falando do que não é verdade. E se a gente não conhecer a palavra, a gente vai se alimentar disso. Isso não vai tirar a nossa fome, né? Isso vai nos trazer a morte. Olha só que coisa complicada. Olha que atenção a gente precisa ter. A gente precisa estudar a Bíblia. Não é apenas, né, ler. Não é só, preciso ler, um versículo hoje acabou. Não, precisa meditar. Precisa pensar sobre ela, precisa estudar. Quanto mais a gente lê a Bíblia, mais relacionamentos a gente encontra entre textos diferentes, em momentos diferentes, com atitudes semelhantes, né? Quantas vezes a gente vê aqui na Bíblia a necessidade de conhecer a palavra de Deus e conhecer o Deus da palavra, né? Quantas vezes a gente vê a necessidade de saber do que a gente está se alimentando, conhecer bem do que a gente está se alimentando, né? O alimento correto faz com que as pessoas vivam, né, cresçam e tenham boa saúde. Hoje, por exemplo, a gente tem muitas doenças que são causadas pelo estilo de alimentação do nosso dia a dia, pelos alimentos processados e pelas coisas extremamente processadas, né, que trazem venenos para nós. Nós, pelos alimentos industrializados, muitas vezes estamos sendo envenenados, comendo coisas que não nos fazem bem. Mas porque não conhecemos, aí a praticidade do dia a dia, aquela história toda. Mas muitas vezes podemos substituir algumas coisas por outras que não nos fazem mal. Mas para isso a gente precisa conhecer, a gente precisa saber como proceder no mundo
que nos chama a não aceitar a vontade de Deus. Precisamos saber como proceder no mundo que quer nos afastar de Deus. A gente precisa, ao contrário, precisa da companhia de Deus. Quanto mais estivermos andando com Deus, menor vai ser a chance de fazer algo contra a sua vontade. E às vezes o fruto que o mundo oferece parece tão bom, tão gostoso, tão saudável, tão divertido, eu vou aprender tanto com aquilo, e essas coisas vêm nos trazendo ideias e conhecimentos e noções, noções e pensamentos que não são corretos. Então é muito complicado. Ontem mesmo discutia com minha filha a respeito de ouvir músicas seculares. É pecado ouvir músicas seculares? Não, não é pecado ouvir músicas seculares. Mas eu vou lhe dizer, ultimamente anda tão difícil a gente ouvir uma letra de uma música secular que não fale uma indecência, que não fale uma pornografia, ou que não fale contra Deus ou contra a sua vontade. Tem sido cada vez mais complicado achar um estilo de música que não seja necessariamente o evangélico, até mesmo porque a música gospel, né? Gospel seria Godspell, palavra de Deus, né? Então a música gospel muitas vezes é entendida como evangelho. E a gente vê que muitas vezes a música gospel é só um estilo que está trazendo coisas que até se parecem com a Bíblia, mas que não são aplicáveis daquela forma, né? Eu comentei aqui numa aula anterior aqui que às vezes a gente olha as promessas da Bíblia, a promessa da Bíblia para você. Não, Deus falou para Abraão que onde ele pusesse a planta do pé dele, ele iria possuir. Mas não há isso no Novo Testamento para todos nós, né? Aquilo era uma promessa específica para uma pessoa específica na Terra Prometida. E eu afirmar que isso vai acontecer na minha vida não está correto. Então, muitas vezes a gente ouve coisas que parecem ser a palavra de Deus, mas que não estão corretas no contexto que estão sendo colocadas, estão nos trazendo ideias e coisas que não são corretas e, apesar de se parecer com a Bíblia, né, não é a palavra de Deus para nós. Então a gente precisa saber do que está se alimentando. E aí a minha filha perguntava a respeito de música não sacra, músicas normais, né? As músicas do dia a dia, fugiu a palavra aqui, secular, né? Na realidade, o termo até que se fala contra sacro é profano, né? A música ou é sacra ou é profana, né? Olha que complicado, não tem uma meio termo, não tem o mesmo, ou é sacro ou é profana, né? E a gente fica naquela situação. Então quer dizer que eu só posso ouvir música sacra? Quer dizer que eu só posso ver filme evangélico, né? O filme também é outra coisa que está cada vez mais complicado, né? Antigamente no Brasil, pelo menos, não se traduzia ao pé da letra os filmes americanos e às vezes não vinham os palavrões. Hoje a gente pega um filme para ver, um filme recomendado para 12 anos, talvez porque tem ali uma coisa um pouquinho mais complicada, e me aparece um palavrão no meio do filme. Até censura livre aparece palavrão no meio do filme. Porque algumas palavras que na minha época eu considerava palavrão, hoje o povo está dizendo que não é. Olha que coisa complicada. Do que a gente tem se alimentado? É pecado ou não é? A gente tem que ter cuidado com o que a gente está se alimentando, né? Porque de tanto ouvir certas ideias, certas coisas, a gente vai gradualmente aderindo a elas. Eu argumentava com a minha filha alguns usos e costumes que ao longo do tempo nós fomos adquirindo. Então, antigamente, lá pela década de 70, calça era roupa de homem. Mulher que colocasse calça era já considerada avançadinha, né? Eu lembro no início,
comecei a frequentar a igreja batista lá pelos idos de final de 70, início de 80, a mulher não entrava na igreja de calça comprida. Né? Então era um uso, era um costume de tanta sociedade usar, hoje já não se fala mais nisso, né? Já foi aceito, já foi assimilado. Então o processo que a gente usa, que o ser humano usa para assimilar as coisas é esse, é de tanto repetir, acaba se convencendo que não tem nada demais naquilo. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que está acontecendo. Não estou recriminando mulher usar calças, estou exemplificando uma coisa que eu vivi. Eu vi pastores terem o seu ministério terminado porque a esposa entrou no templo de calça. Enfim, né? Então existem coisas que ao longo do tempo vão mudando, a sociedade vai mudando, né? Algumas de fato não têm grandes problemas, mas algumas coisas têm. Algumas coisas vão direto contrariando a Bíblia. E a gente tem que ter cuidado com essas coisas. Sabe por quê? Muitas vezes essas coisas têm um gostinho de um fruto, né, que não é muito saudável. É a história da fritura. Fritura é bom? Eu amo fritura. Qualquer coisa frita é gostosa. Mas não faz bem. Não faz bem. É veneno. Mata devagarzinho, né? Mas é veneno. É veneno. Né? O churrasco, que churrasco é muito bom. Aquela gordurinha. É maravilhosa aquela gordurinha. Mas mata. Entope as veias. Né? É veneno. Mas o que tem? Só uma vezinha, só umazinha. Não. Pois é. Então, temos que ter cuidado com aquilo que estamos nos alimentando. E por falar daquilo que estamos nos alimentando, o segundo tópico vem lembrar aqui de uma comida boa, né? Lá o texto de Gálatas 6, 22 e 23 fala dos frutos do Espírito, né? Abundante em amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses são os frutos do Espírito. Esses são frutos. O que a gente faz com frutos? Se alimenta deles. Então a gente precisa, nós precisamos nos alimentar desses frutos do Espírito. Eles devem existir em nós. É como árvores frutíferas, né? Nós devemos ter esses frutos, mas a gente também deve se alimentar deles, ou pelo menos oferecer esse alimento para a nossa sociedade, né? A gente tem que ter a nossa vida repleta do sabor de Deus. Olha que interessante, né? Você já tomou algum remédio que ao tomar até o cheiro daquilo ali vinha no seu nariz? Né? Tem algumas coisas que tem alguns remédios, eu falo remédio que geralmente é uma coisa mais forte, né? Mas a gente precisa estar entranhado desses frutos do Espírito. E como é que a gente vai conseguir fazer isso aí? Né? Como a gente vai estar repleto dos frutos do Espírito? Conhecendo a Deus e vivendo a intimidade com Ele, vivendo um relacionamento próximo com Ele. Precisamos estar no centro da vontade de Deus, precisamos ler a Bíblia, precisamos orar, precisamos falar com Ele, né, o tempo todo, porque Deus deixou em nós o Consolador, o Espírito Santo de Deus que habita em nós, em nossos corações, aqueles que já aceitaram Cristo como seu Salvador, né? E Ele nos incomoda cada vez que erramos, Ele nos incomoda cada vez que fazemos uma coisa que não é a vontade de Deus. Mas a gente precisa estar com Ele ali vivo, né? Cheio do Espírito, para que a gente consiga experimentar, vivenciar, entender e perceber quando estamos indo para o caminho errado. Eu costumo dar o exemplo ali de uma ferida, né? Você faz a ferida, machuca, dói, você lembra dela o tempo todo, até o momento que vem e começa a cicatrizar e você vai perdendo a sensibilidade naquilo ali, né? Porque a cicatrização ajuda a fazer isso aí para depois melhorar,
né? Em alguns aspectos você tem um calo ali, quando eu era criança escrevia muito, né? Hoje as crianças não estão escrevendo do mesmo jeito, né? E fazia um calo ali no dedo e aquele calo ficava grosso, né? A pele ficava áspera. Por quê? Porque você está fazendo aquilo ali de tempo todo. Tudo bem, lápis estava machucando, estava, mas criava ali um calo, criava ali uma calosidade, ficava grossa a pele e se tornava em alguns pontos insensível ao toque e alguma coisa ali, né? E o pecado é assim, o pecado vai nos deixando devagarzinho insensíveis àquilo, mas a gente precisa evidenciar os frutos do Espírito, né? Vamos chamar de comida de Deus, né? Os frutos que devemos fornecer para que a sociedade se alimente, né? Mas aqueles que a gente também deve se alimentar. Cuidado ao colocar outros ingredientes nessa sopa aí, né? Na sua vida, porque você poderá estar trazendo coisas que não agradem a Deus. Provavelmente, se não são frutos do Espírito, são coisas que não agradam a Deus. São coisas que Deus não vai acrescentar. Vai lhe afastar de Deus e vai lhe tornar cada vez mais longe de Deus. Deus, ele é fiel. Eliseu confiou na providência de Deus, desde o momento que ele mandou colocar uma panela no fogo, e não foi qualquer panela, foi uma panela grande, porque ia alimentar muita gente, né? E teve fé, e tudo aquilo ali ele fez por confiar em Deus. Precisamos confiar em Deus o tempo todo, as nossas vidas, né? Não sabe o que fazer, a gente não pede informação. Geralmente o homem não gosta de pedir informação, né? A minha esposa sempre comenta, pergunta logo, não, vou tentar aqui descobrir, vou tentar olhar, mas pedir informação muitas vezes, 90% das vezes melhor, né? Porque você vai direto no ponto que deve acontecer. E se a gente puder pedir informação a Deus, é melhor ainda. Deus está conosco. Então, a gente precisa ter essa intimidade por isso, para que a gente possa estar no centro da sua vontade e vivendo com Ele e fazendo tudo direitinho. O terceiro tópico fala trazendo o alimento que dá vida. A autora aqui nos relata de uma sopa que ela estava cozinhando, e no finalzinho, quando já estava bem pronta a sopa, ela resolveu colocar uma pimenta, e aquela pimenta era forte demais, né? E aquela pimenta forte demais simplesmente deixou a sopa impossível de comer. Aí ela foi e pesquisou uma forma ali de como é que se diz, anular aquilo ali, né? E achou um artigo que falava sobre aquilo ali. Ela não fala aqui, mas provavelmente foi na internet, tempos modernos, né? Porque naquele tempo no tempo atrás, tinha que ter muita coisa ali, muito livro em casa para resolver as coisas, né? Ou aprender e guardar, né? Hoje a gente tem internet, vai no celular ali, pesquisa como tirar a pimenta da sopa e você acha, né? E provavelmente você acha coisas ali que estão ao nosso alcance. Eu lembro de quando eu era criança, eu tinha editado um livro sobre dicas e truques de várias coisas em casa, porque esses conhecimentos não são tão comuns e não eram tão fáceis assim. Hoje a gente tem internet para resolver essas coisas todas. E aí ela viu ali como resolvia e conseguiu neutralizar a pimenta, né? E a sopa pôde pôde alimentar ali os seus convidados, sua família, e pôde ficar outra vez saudável, né? Então algumas coisas a gente aprende ao longo do tempo. Uma delas é tirar sal de algo que está cozinhando. Botou sal demais, coloca a batata junto, que a batata absorve, né? Não sei se ela vai ficar salgada depois, mas ela absorve. Então existem essas dicas, esses truques para tirar algumas coisas, alguns sabores da comida. Mas Eliseu está fazendo algo a mais.
Porque não era só um gosto amargo, né? A Bíblia não, o dicionário comentou ali que havia um gosto amargo nessas ervas. Então não era só o gosto amargo que Eliseu tinha que tirar, ele tinha que tirar o efeito daquilo que a comida iria fazer, né? Das colossíntidas, né? E foi o que aconteceu, as pessoas começaram a comer e um camarada ali já gritou: homem de Deus, há veneno na panela. Há veneno na panela, né? Essa comida ela não serve para a veneno na panela, não, morte na panela, perdão, a Bíblia diz morte na panela, não fala veneno, não, fala morte, né? Até mesmo porque naquela época até uma diarreia matar, né? Eu vi esses dias um seriado aí, relatava ali do Velho Oeste, e aí aparecia ali a pessoa que na hora de cozinhar fez um corte na mão e aquele corte virou uma infecção, uma sepsemia, a pessoa morreu, né? Então, haviam poucos recursos naquela época, né? Então, algumas coisas matavam assim de forma por coisas simples, né? Na realidade, a gente vê ainda em alguns países em que há pouco saneamento básico, as pessoas morrem cedo, morrem com 40 e poucos anos, né? E muitas vezes por causa de uma água imprópria, e morre de disenteria e morre de coisas dessa natureza. Eliseu, então, para resolver a situação, ele pede farinha, né? Porém ele disse, versículo 41, trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse, tira e come para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Então veja que tudo começou porque não tinha comida, a comida que foi trazida era venenosa e Eliseu deu um jeito de torná-la boa, de curar, né, a comida, vamos dizer assim, para que ela se tornasse boa para a ingestão. Como eu disse, não foi só tirar um tempero, um sal demais, uma pimenta demais, que não ia deixar comer, porque o sabor estava muito acentuado, né? Mas ele colocou ali alguma coisa para tirar o veneno, o que iria causar enfim, os efeitos daquela planta, né? É interessante que a farinha ali era um alimento comum, era um alimento sadio. Havia fome, tá? Havia fome, mas as raízes geralmente cresciam se não tivesse muita seca na terra, né? Você conseguia ali uma mandioca, conseguia alguma coisa ali e o pessoal fazia a farinha, que era a forma que você tinha de conservar aquilo ali por muito tempo, né? Desidratava, moía e você conseguia guardar aquela farinha por muito tempo. E então era um alimento comum e saudável que foi suficiente para sarar, para curar, para tirar o efeito do veneno daquela comida. Aí a nossa escritora aqui traz um outro paralelo bem interessante, né? A farinha ela foi, como disse, seca, desidratada, esmagada e moída, né? E Jesus morreu na cruz moído pelos nossos pecados. A farinha sarou a comida, a farinha tirou o efeito venenoso da comida e por Jesus nós fomos sarados. Jesus tira de nós, tirou o nosso pecado, tira o nosso pecado, né? Então o veneno da comida que a farinha tirou, Jesus, né, tirou das nossas vidas pela sua morte. Precisamos conhecer a palavra de Deus, conhecer o Deus da palavra. Da mesma forma como a farinha tirou o veneno daquela comida, Jesus pode nos salvar, Jesus pode nos curar, né? A gente precisa ter isso em mente.
precisa estar com essa ideia viva em nossas vidas. Em tempos de escassez, muitas vezes nós somos levados a fazer aquilo que não devemos fazer. Porque não tem outro jeito. Tem o jeito de Deus, né? Você já viu qual é o jeito de Deus? Já viu o que Deus está dizendo para fazer? Né? Falei aqui num outro vídeo a questão vou usar software pirata na igreja, né? Colocar um sistema operacional que não fosse original. Não tem problema, todo mundo faz. Misericórdia, isso é um crime. Está previsto em lei, tem uma lei escrita dizendo que não pode. Eu não posso tentar fazer a obra de Deus com uma coisa errada. Eu estou colocando veneno na panela, né? Então a gente precisa conhecer a palavra de Deus, precisa conhecer os frutos do Espírito, para que a gente consiga levar esse Jesus que foi moído pelos nossos pecados para a panela do mundo, né? Não trazer a comida da panela do mundo para nós, né? Mas levar Jesus, que cura e tira o veneno, para a panela do mundo. A gente tem que levar a salvação de Cristo para o mundo. Confiar no cuidado de Deus, né? Confiar no cuidado de Deus. Muitas vezes a gente não espera, não aguarda a providência divina, porque a gente não confia. Que coisa, eu confio em Deus sim. Pois é, mas a gente confia e diz que confia e age como se não confiasse, né? E aí? Fica difícil ter duas, como é que se diz? Duas ações diferentes. Nesses dias me mostraram um vídeo lá da China, de uma passarela lá de vidro, num penhasco, né? Tem gente que olha aquilo ali e confia que o vidro vai sustentar, né? E apesar da paisagem dar ali um receio, né? Não, é só material transparente, né? Já tem gente que parece no vídeo ali deitando e querendo se agarrar em qualquer coisa porque a impressão é que o vidro vai quebrar, né? Não confia. E aí, você confia ou não confia em Deus? Né? Eu confio ou eu não confio em Deus? Muitas vezes eu falo as coisas aqui, mas a gente sabe que a gente mesmo age de forma incoerente. A gente fala que prega, a gente prega a Deus, fala que confia nele, mas na hora que acontece um problema, a gente, meu Senhor, aí agora vai dar tudo errado, né? E não confiam. Muitos clamam por salvação e a gente precisa levar essa salvação para o mundo, né? Conhecendo. E só vamos conhecer se a gente estiver experimentando. A gente só conhece o fruto que é bom se a gente estiver comendo ele, né? Se não estiver comendo do fruto que é bom, a gente não conhece, né? Então a gente precisa estar experimentando, comendo, nos alimentando desses frutos de Deus. Deus está sempre pronto a nos ajudar em todas as adversidades e nós precisamos estar atentos a Ele. Para pensar e agir, né? Servos de Deus também sofrem adversidades. Aquele servo ali saiu de toda boa vontade para pegar fruto e colocar para cozinhar. Ele achou maravilhoso achar aquela trepadeira, aqueles frutinhos ali todos de pendurados. Isso aqui deve ser muito bom. E ele estava certo de que estava fazendo a vontade de Deus, mas não estava, né? Estava assim, num paralelo, né? Ele estava certo que ele estava colocando um fruto bom para comer, mas não estava. Até mesmo porque, diz o ditado, né, que laranja madura na beira da estrada, ou tá madura ou tá bichada, né? Ou tá podre ou tá bichada, perdão, né? Aquelas coisas da vida, das coisas fáceis na nossa vida. Desconfie quando o negócio estiver fácil demais, né? Óbvio demais, e a pessoa que está te oferecendo não é de Deus, né? Porque muitas vezes a gente está indo por caminhos que não agradam a Deus pela ingenuidade, por se fazer ingênuo, achar que aquilo ali como é que se diz? Tá certo, é fácil, mas tá certo, né?
Temos que estar certos do cuidado de Deus para as nossas vidas. Ele cuida de nós a cada dia, Ele nos traz conforto, Ele nos traz provisão, e nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, não será diferente. Deus há de nos trazer a cada dia o conforto, a provisão, todo o necessário. É verdade que também a gente é ansioso, né? Eu quero ter hoje a provisão de daqui a 10 anos, para não me preocupar, né? Mas a gente tem que se preocupar, tem que confiar. Se eu tiver a provisão de 10 anos hoje, sabe o que vai acontecer? Eu vou confiar em mim, não em Deus, né? E isso não é bom. O ingrediente necessário para se ter uma vida em abundante é Cristo, é Jesus, é ter Deus em nossos corações, e a gente só consegue isso, né, daquela forma que eu sempre falo aqui, né, com a musiquinha lá que eu aprendi quando era criança: leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Não deixe que os venenos do mundo impeçam você de mostrar o fruto do Espírito. O mundo jaz no maligno, o mundo jaz na sujeira, né? Se eu sair na rua com uma roupa branca, o risco de sujar é muito grande, mas a gente não pode deixar que o mundo nos contamine, que as coisas do mundo nos contaminem. Mas aí volta aquela pergunta: mas eu posso ouvir música secular ou não posso ouvir? Até pode, mas cuidado, analise o que você está ouvindo e que você está cantando, né? Tá correto? Agrada a Deus? É isso mesmo, né? Ou então assim, olha, será que Jesus cantaria essa música se estivesse no meu lugar? É uma dica boa, é uma dica boa. Se você não conseguir imaginar o próprio Cristo cantando aquela música, ouvindo aquela música, ou vendo aquele filme, alguma coisa está errada, alguma coisa não está certa, né? Cristo disse: sede santos porque eu sou santo. Então a gente tem que seguir os passos e os exemplos de Cristo, né? Muitas vezes, mas o que tem? Realmente, não tem nada na Bíblia que diga em contrário, mas Cristo não fazia. Será que eu devo fazer? Será que é bom fazer? Visto que o meu mestre que viveu aqui, ele conseguiu ter uma vida 100% correta, não fez certa coisa, será que eu deveria fazê-la? Que Deus nos ajude, que Deus nos dê discernimento, conhecimento para aprender, né? Aprender lendo a Bíblia e falando com Deus, aprender mais de Deus, aprender da sua palavra, para que a gente não erre por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. O poder de Deus a gente vai conhecer a cada dia, com cada experiência. Mas as Escrituras depende de nós pegar e ler, e daqui a pouco você está vendo coisas ali, paralelos e ideias e experiências, né, da vida dos outros, da vida dos personagens da Bíblia que aplicam-se em nossa vida. Que Deus nos ajude, nesses tempos de adversidade, a confiar na sua provisão, trazer para as nossas vidas os ingredientes necessários e saudáveis, não nos contaminar com as coisas do mundo, não fazer o que o mundo acha que deve ser feito. Lembrei agora do auxílio emergencial. Quantos e quantos lançaram mão desse recurso, de fato, não precisando, né? Quantos e quantos pegaram esse recurso para fazer coisas que não eram se alimentar, que eram desnecessárias, né? Vimos aí recentemente alguns candidatos a cargos eleitorais que pegaram o auxílio emergencial e que declararam patrimônio alto, não por serem candidatos, mas por terem declarado patrimônio alto. Será que com aquele patrimônio não havia uma outra forma de sustentar? Mas a lei não dizia que não podia, né? E o camarada foi lá e fez. Então tá tudo certo. Esse é o certo do mundo. Mas será que é o certo que Deus espera de nós? Com certeza não. Que Deus nos ajude, então, a discernir a cada momento a sua vontade e fazer aquilo que lhe agrada, estando com os frutos do Espírito sempre evidentes em nossas vidas.